Houve uma ocasião que, ao chegar dentro de uma empresa, eu comecei a fazer ali uns levantamentos e fiz conversando com o gestor, uma entrevista com o gestor, identificando ali o que era importante para ele, se ter em termos de ganhos e o que ele pensava também, né, fazer um mapeamento do que ele pensava com relação àquilo que era importante para ele ter a lucratividade que ele queria. Ele me passou, né, ali conversando que o maior problema dele era vendas, porque ele não conseguia vender o suficiente, então não estava conseguindo ter o lucro, minha margem de lucro que ele gostaria de ter. E pô, até aí tudo bem. Então fiz esse mapeamento, um diagnóstico a partir das informações que foram passadas. Depois fui para campo, falei com a equipe, com o líder, né, o gerente da equipe, e fui mapeando algumas situações, algumas condições. E foi aí que eu percebi que a maior dificuldade desse gestor não era aquilo que ele pensava que seria vender mais. Não era. Na verdade, era uma questão de financeira, entendeu? Porque o que ele mais vendia não era aquilo que dava a maior margem de lucro e aquilo que os serviços e os produtos que ele mais vendia não estavam dando aquele resultado. E o que mais, né, que ele tinha margem de lucro maior, que não era o mais caro, não era o produto mais caro, é uma diferença, preço, isso não tem nada a ver, mas era o que tinha maior benefício e gerava maior margem para a empresa. Então eu comecei a partir daí. Então arrumando essa casa ali né, colocando os produtos e financeiramente dando ênfase naqueles produtos que precisavam ser vendidos, e preparei a partir disso um treinamento focado para que a gente pudesse realmente fazer com que esses produtos saíssem, e montei algumas estratégias de vendas para potencializar justamente a saída desses produtos. E ao fazer isso, a gente conseguiu, então, sem aumentar, na verdade, a princípio, as vendas, mas vendendo de maneira proporcional, dando ênfase àqueles produtos que eram importantes, e com essas ações nós, combinados com essas ações nós criamos, a gente conseguiu então já aumentar em muito a lucratividade da organização. E a partir daí, a partir do momento que nós fizemos isso e foi melhorado, aí sim a lucratividade, ou seja, a gente conseguiu resolver o problema de ordem financeira, aí eu comecei a treinar as competências em habilidade de vendas para poder aumentar o número de vendas. Porque se nós fizéssemos isso antes, muito provavelmente nós aumentaríamos as vendas, mas também aumentaria os custos e os gastos seriam maiores, e ia só trabalhar mais, mas a lucratividade não ia ser, a margem de lucro não ia aumentar. O que ia acontecer? Ia vender mais,
ia ter mais trabalho e gastos maiores. E a lucratividade ia ficar onde estava, ou até mesmo poderia diminuir, mesmo com o aumento das vendas. Então, isso, as pessoas precisam estar atentas, né, para você ter a gestão, não é para amadores. E você dar treinamentos não é para amadores, você precisa realmente ter uma visão científica e específica, especializada, para você poder identificar de fato o problema e criar as soluções de maneira contínua e específica para cada momento, para que você possa entregar aquilo que é solicitado pelo gestor da organização. Essa é uma dica de hoje e até a semana que vem.